voz dissimulada que pode irritar. Sua opinião é a mesma coisa que esse som. Nesse putz, eu não vou ficar falando sobre coisas lá do passado. Sobre você ter traído seu namorado, ou sobre você ter ficado com um homem casado, sobre você dizer que ficaria com um menino de 14 anos, tem certeza absoluta. E se fosse um Se você planta o mal, você colhe o mal. Se você planta o bem, você colhe o bem. Ou seja, você colhe aquilo que você planta. Responde aí hoje, senhorita está plantando o bem ou o mal? Eu tenho total noção que esse vídeo pode ser derrubado. Eu tenho total noção de que eu posso levar um strike. Mas se tu fizer isso, eu faço outro vídeo. Diferente do Daddy Chan ali, eu prefiro 1000 vezes ter base na hora que eu tô falando do que só acreditar nas coisas que me dizem. Eu tava me juntando com um cara que é um racista, só que eu não sabia dessa porra ainda. É a mesma história de sempre. Eu não sabia, aí ali na comunidade, no meu vídeo, eu fico difamando, eu fico botando racista ali, eu fico exaltando o racista nos comentários. Por isso eu baixei alguns vídeos da Gil Pink e a gente vai junto avaliar se ela segue as virtudes que ela prega. Aposto que não. Então é isso e vai. Aqui ele estava xingando Keplais por motivo nenhum. Xingando Keplais. Esse é Place. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Vocês dois são amigos. Segue, só segue. Aqui temos ele cometendo racismo e bullying com alguém em um servidor. É muita sacanagem quando eu estou numa live reclamando de racismo, o cara vir e deixar esse tipo de comentário aqui na porra da minha live, insinuando que eu sou um macaco, que é o verificado. Não tem nem como isso aqui ser fake, não tem montagem alguma aqui. O cara participou de uma onda de ódio gratuito também, ó. Os caras botando ódio gratuito pra mim, ó. Kézia Xavier, Cacho de Banana. Ela foi ocultada por Sum, né? Que o Sum baniu. Eu pedindo pra parar, eu pedindo pra não mandar porra de Cacho de Banana, porque isso me ofendia. E um filho da puta, como quer Plays, tá? E outras pessoas também, outros trolls, ou sei lá que porra é essa, ficavam mandando Cacho de Banana, espalhando a porra do preconceito na minha live. Então isso aqui é uma onda de ódio gratuito. O cara já fazendo sacanagem pra querer que eu sofra, ó, botando seguido vários cachos de banana. Tá vendo? Ó? Insinuando que eu sou um macaco, por eu ser negro, né, cara? Não tem contexto de zoeira algum. E mesmo se tivesse, esses caras não têm intimidade pra fazer isso comigo. Adiona, você pode fazer um vídeo do Gameplays também, hoje, GP? Eu até tentaria falar com a opina, mas ele passa pano. No seu vídeo, você diz que isso não é uma piada de se fazer. E depois disso tudo, ele simplesmente falou que era zoeira. Eu sinceramente vou ficar quieta. Eu também acho que essa desculpinha de era zoeira não presta. E nisso estamos juntos. Tente opinar o Grisma, por favor. Mano, ele mandou realmente um cacho de banana pro Marcinho numa live lá que ele tava fazendo. Só que é aquilo, tipo, isso necessariamente já é o suficiente pra taxar um racista do caralho. Enfim, o Kevin ele tem 15 anos hoje. Na época ele tava com uns 14, tá ligado? Então, sei lá, mano. Já pode pegar um maluco assim que fez uma brincadeira de mal. Para uma pessoa que odeia tanto o racismo, eu acho que você tá rodeada demais de pessoas que compartilham tudo. Enfim, vamos ver se tem mais incoerência no vídeo. Além do mais que era sem o consentimento dela, e abuso e assédio não tem perdão. Oh, legal. Você também acha que é sério o abuso sexual não tem perdão. Ou isso é que você tenta passar. Aquilo que o Bars fez foi muito tenebroso. Ele aparentava ter uns 20, 22 anos, por aí, não sei ao certo a idade dele. E a menina tinha o quê? De 13 a 12 anos. Era muita diferença de idade. Mas enfim, passado é passado, passado é passado, passado é passado. E eu vou na categoria de se mata porque eu sou ruim demais e é isso. Olha, eu sei que você tá tentando convencer as pessoas de que você não passa pano pra Pedro, mas é o seguinte, no instante em que você colocou a si mesma no mesmo patamar de Bar e Z, tu tira toda a seriedade da classificação. Ou você realmente se acha tão ruim quanto Bar e Z, ou você precisa admitir que faça um belo pano.
Consegue. Um tempo atrás o Barça tentou voltar, só que não deu muito certo. E antes que algumas pessoas falam, mas ela tá apoiando o Perdoa, ela tá simplesmente fazendo apologia ou até mesmo passando pano. Não estou fazendo nenhuma dessas três coisas, e sim acreditando na mudança das pessoas. Ainda mais quando as pessoas não vê sua mudança, continuam revivendo seu passado só pra poder te rir. O que eles fizeram foi pesado? Foi, mas A sua fala devia ter terminado antes do mais. tudo isso, ele quer continuar fazendo os vídeos dele. Que bom! Você faz a mínima noção como fica a mente de uma criança que foi abusada. Tanto Zi quanto Bar e Penalva importunaram sexualmente crianças. Então você dizer, tá tudo bem, eles mudaram, eles podem mudar, quer fazer vídeo, que bom. Isso é um desrespeito enorme. Crianças que foram abusadas vão acessar a internet, vão entrar no YouTube, e o maior pesadelo delas seria encontrar um Bar, um Zi. Aliás, se você não passar pano pra Pedro, o Penovas não foi banido imediatamente. Você mesma disse que reconheceu ele logo de primeira. E tentou fazer amizade? Enfim, eu reparo que você tem o costume de dizer que as pessoas estão sempre te perseguindo, ou tentando te matar ou espancar. Já faz 3 dias que eu não tô conseguindo dormir direito. A minha arritmia tá atacada. A minha garganta tá seca. Eu combinei que eu vou ficar 3 dias sem responder ninguém. Então estão fazendo alvoroço agora porque eles acham que eu possa ter supostamente me matado, entendeu? Então, tipo, é basicamente isso que eu quero fazer, dessa sumida porque aí as pessoas que estavam quietas, agora elas vão tacar quem tá me tacando rei. E eu nem te culpo. Se você tem idiotas que acreditam em tudo que você diz, você nem sequer apresentar uma evidência que seja, acreditando na palavra da vítima como prova absoluta. Mas eu, sou esquerdista, eu realmente acho engraçada a forma como ele se acha inteligente. Mas mente o tempo todo sobre mim, sem haver um meio de eu respondê-lo. Daí o próprio me bloqueou. Isso porque ele tinha dito que jamais faria isso. Esse argumento é ridículo, porque tem um monte de maluco dele aí, do canal dele, vindo aqui no meu e falando um monte de besteira. E nem por isso eu fico censurando os caras. E nem por isso eu fico censurando. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. O que é que ele é? Mentiroso! O que é que ele é? Mentiroso! Tu não sente vergonha o dia todo na aba da humanidade do YouTube xingando as pessoas à toa? Todo mundo já entendeu que você se acha o máximo. Infelizmente, enquanto você se acha incrível, as pessoas estão te enxergando assim. Não vai sobrar nada. It's over. Esta nada pubetinha brutal. Se você quiser realmente me responder, faça o vídeo que você prometeu. Tô esperando até hoje. Arregou. Mas a verdade é que você não me surpreendeu. Eu não espero muito de uma pessoa que é amiga da Chipin. Eu só acho engraçado você me chamar de capacitista na sua aba de humanidade, sendo que você faz piada com estrupo. Vamos ver o que é capacitismo de verdade? Eu e o meu amigo Doug fomos atrás do Vini para ver como ele estava, porque ele estava meio desaparecido. E eu achei que era por causa dos problemas dele físico, por causa das limitações que ele tem como uma pessoa que é cadeirante. Infelizmente não era isso, ele estava meio deprimido. O Vini é um homem muito orgulhoso, então ele não quis me dizer o que estava acontecendo. Então é o seguinte, Irisma, uma coisa é você fazer piada entre os seus amigos. Todo mundo vai rir, todo mundo tá se divertindo, é saudável. Outra coisa é você fazer seu público doente perseguir o Vini. Você não falou que era contra stalker? Tava denunciando stalkers e blá blá blá, falsamente, aliás. Aí você vai lá e fomenta o seu público a perseguir o Vini, a rir dele porque ele não consegue andar, a rir dele porque ele tem paralisia cerebral. Muito bem, hein, Giovana? Ótimos amigos que você tem. Gipim, você tem amigo racista, capacitista. Legal, hein? Eu ia achar realmente muito engraçado ver ele aparecer aqui nos comentários pra tentar se defender. Não vejo ele puxar a orelha de nenhum inscrito dele. O pessoal vem, comete racismo, capacitismo e vai embora. Mas tu vai continuar tentando meter a narrativa de que é tudo meme. No fundo, tu é só um racista. E você é o pior tipo de racista, o covarde. É um racista de merda que usa o humor pra tentar fazer as pessoas se sentirem mal. Seu bosta, racista do caralho. Defende racista
tem um público racista, mas não se admite racista, né? Você sabe isso da merda. Daí, em vez de você rir, você manda seus gadinhos, né? Seu público é racista, igual você. Mas deve ser muito triste ficar falando pra própria bolha, sozinho. E ter que banir as pessoas do seu canal, porque se elas te responderem, você vai passar vergonha. Enfim, Deeping, não tente se vitimizar, tá bom? Eu não tenho tanto... E banir as pessoas... Sacada. Minha garganta tá seca. Eu combinei que eu vou ficar 3 dias sem responder ninguém. Então estão fazendo alvoroço agora porque eles acham que eu posso ter supostamente me matado, entendeu? Então, tipo, é basicamente isso que eu quero fazer, dessa sumida pra... Porque aí as pessoas que estavam quietas agora elas vão tacar quem tá me tacando rei. E eu nem te culpo. Se você tem idiotas que acreditam em tudo que você diz, você nem apresentar uma evidência que seja, o cara acreditando na palavra como prova absoluta, mas Deus existe. Eu realmente acho engraçado a forma como ele se acha inteligente, mas mente o tempo todo sobre mim, sem haver um meio de eu respondê-lo. Daqui o próprio me bloqueou. Isso porque ele tinha dito que jamais faria isso. Esse argumento é ridículo, porque tem um monte de maluco dele aí, no canal dele, vindo aqui no meu, falando um monte de besteira, que nem por isso eu fico censurando os caras. Nem por isso eu fico censurando os caras. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. O que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. Tu não sente vergonha de ficar o dia todo na aba da comunidade do YouTube xingando as pessoas à toa? Todo mundo já entendeu que você se acha o máximo. Infelizmente, enquanto você se acha incrível, as pessoas estão te enxergando assim. Não vai sobrar nada. It's over. Esta nada pubetinha brutal. Se você quiser realmente me responder, faça o vídeo que você prometeu. Tô esperando até hoje. Arregou. Mas na verdade você não me surpreendeu. Eu não espero muito de uma pessoa que é amiga da Deeping. Eu só acho engraçado você me chamar de capacitista na sua aba de comunidade, sendo que você faz piada com estrupo. Vamos ver o que é capacitismo de verdade? Eu e o meu amigo Doug fomos atrás do Vini pra ver como ele estava, porque ele estava meio desaparecido. E eu achei que era por causa dos problemas dele físico, por causa das limitações que ele tem como uma pessoa que é cadeirante. Infelizmente não era isso, ele estava meio deprimido. O Vini é um homem muito orgulhoso, então ele não quis me dizer o que estava acontecendo. Então é o seguinte, Irisma. Todo mundo vai rir, todo mundo tá se divertindo, é saudável. Outra coisa é você fazer seu público doente perseguir o Vini. Você não falou que era contra stalker? Tava denunciando stalkers e blá blá blá, falsamente, aliás. Aí você vai lá e fomenta o seu público a perseguir o Vini, a rir dele porque ele não consegue andar, a rir dele porque ele tem paralisia cerebral. Muito bem, hein, Giovana? Ótimos amigos que você tem. É, Deeping, você tem amigo racista, capacitista. Legal, hein? Eu ia achar realmente muito engraçado ver ele aparecer aqui nos comentários pra tentar se defender. Não vejo ele puxar a orelha de nenhum inscrito dele. O pessoal vem, comete racismo, capacitismo e vai embora. Mas tu vai continuar tentando meter a narrativa de que é tudo meme. No fundo, o pessoal vem, comete racismo, capacitismo e vai embora. Mas tu vai continuar tentando meter a narrativa de que é tudo meme. No fundo, tu é só um racista. E você é o pior tipo de racista, o covarde. É um racista de merda que usa o humor pra tentar fazer as pessoas se sentirem mal. Seu bosta, racista do caralho. Defende racista, tem um público racista, mas não se admite racista, né? Você sabe isso da merda. Daí, em vez de você vir, você manda seus gadinhos, né? Seu público é racista, igual você. Mas deve ser muito triste ficar falando pra própria bolha, sozinho. E ter que banir as pessoas do seu canal, porque se elas te responderem, você vai passar vergonha. Enfim, Deeping, não tente se vitimizar, tá bom? Eu não tenho tantos seguidores quanto você. Se vir, você manda seus gadinhos, né? Seu público é racista.
e usa o humor para tentar fazer as pessoas se sentirem mal. Seu bosta racista do caralho. Defende racista, tem um público racista, mas não se admite racista, né? Você sabe isso da merda. Daí, em vez de você vir, você manda seus gadinhos, né? Seu público é racista, igual você. Mas deve ser muito triste ficar falando pra própria bolha, sozinho. E ter que banir as pessoas do seu canal, porque se elas te responderem, você vai passar vergonha. Enfim, Deepin, não tem que se vitimizar, tá bom? Eu não tenho tantos seguidores quanto você. Então adianta desculpinha que meu vídeo fez você receber hate, não vai funcionar. Aliás, nem o Marcinho Sem Censura e nem o Zika tinham tantos seguidores quanto você. Tem que ser muito gado pra acreditar no que você fala, hein? E não se engane. Eu sei muito bem que você tinha uma pessoa no seu grupo usando o arroba do Zi. E você não se importou nem um pouco disso. Então a próxima vez que você for fazer vídeo fingindo ser sensível, a boazinha, eu vou responder. E eu vou desmentir. Lição do dia: algumas pessoas não. Se fudeu, quem mandou. Pera aí, você não achou que a parte 8 seria o fim da série, não, né? É claro que não, nem de longe, pois aqui estamos na parte 9. E acredite, eu ainda tenho muitas histórias de idiotas que reprovaram na seleção natural das formas mais idiotas possíveis. Desde usar um livro para parar uma bala, para ganhar views no YouTube, até os criminosos mais burros que não conseguem seguir um simples plano. Tá na hora de se sentar com muito cuidado no sofá, enquanto eu entrego mais uns troféus pros vencedores do Prêmio Darwin, parte 9. Sorte no azar. Na década de 1900, a caça aos ursos nos Estados Unidos era um trabalho de extrema importância. Caçadores habilidosos eliminavam as perigosas criaturas de seus territórios, tornando-os seguros para os seres humanos que moravam lá e aproveitando suas peles e carne. Entretanto, em 1906, um jovem caçador do condado de Elk, na Pensilvânia, aparentemente esqueceu a primeira regra da caça a predadores perigosos. Enquanto estava caçando, ele encontrou a carcaça de um enorme urso preto na floresta. Presumindo que o animal tivesse morrido por causas naturais, o homem pensou que era o seu dia de sorte e começou a retirar a pele do animal, sem realmente verificar se ele estava de fato morto. Pois é, como você deve ter imaginado, o urso não estava muito morto, apenas dormindo. E assim, quando nosso amigo começou a retirar a pele, ele rapidamente acordou furioso e despedaçou o caçador. Eu pesquisei o maior número possível de reportagens de jornais na época, e os detalhes sobre esse fato são escassos. Então, não tenho certeza absoluta de como isso aconteceu, mas levando em conta outras histórias que eu ouvi dessa época, eu acho bem provável que seja verdade. Mas faz um tempinho que eu comecei a me consultar com um psicólogo através da terapia, e quero contar como as coisas estão indo. Eu tenho que confessar que no começo foi estranho. Eu não estava acostumada a compartilhar os meus sentimentos, mas com o tempo as coisas estão ficando mais fáceis e eu estou aprendendo a me abrir. Então resolvi explorar outras coisas disponíveis na plataforma e descobri o espaço de bem-estar digital, onde eu encontrei vários áudios para meditação e trilhas que me ajudam a relaxar, além de poder aprender mais sobre psicologia com diversos podcasts e artigos relacionados que ficam à disposição dos pacientes. Se você também estiver interessado em embarcar nessa jornada de autoconhecimento, você pode começar agora mesmo. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela ou acessar o link que está na descrição do vídeo. Daí é só usar os filtros disponíveis para encontrar um profissional que melhor se encaixe no seu perfil. É só marcar uma sessão e pronto. E lembre-se, terapia é um processo que pode parecer lento, mas os resultados de longo prazo fazem tudo valer a pena. Muito obrigado, terapia, por essa oportunidade de cuidar da minha saúde mental e dos nossos espectadores. Sempre viaje dentro do caminhão. Há muitas coisas que podem matá-lo na Austrália. E, pelo visto, a mais mortal de todas é um australiano idiota. No ano 2000, o encontro de carros Spring Nationals em Shepparton, Victoria, um homem viu um caminhão descendo a rua a cerca de 8 km por hora e teve uma ideia brilhante. Ele decidiu correr e se agarrar ao suporte do step na parte de trás do veículo, deslizando do lado do caminhão sobre um pedaço de papelão. Tenho certeza que isso soa muito divertido para muitos de vocês, exceto para o motorista do caminhão, que não sabia que ele estava ali. Então, quando ele trocou de marcha, o caminhão deu um solavanco, o que fez nosso ganhador do Prêmio Darwin perder a estabilidade e acabar se tornando uma lombada humana. Quem poderia imaginar que isso fosse acontecer? Ah, sim, literalmente todo mundo que está assistindo.
borrachada. A vida dos borracheiros não é fácil. O trabalho deles é consertar, substituir e fazer a manutenção dos pneus de todos os tipos de veículos. O que, parando para pensar, é bastante trabalhoso. No entanto, tentar fazer as coisas correndo não leva a resultados muito rápido, e sim a prêmios Darwin, como esse rapaz descobriu. Em 2000, em Montezuma, na Geórgia, nosso borracheiro que trabalhava em uma borracharia com seu irmão há mais de 7 anos, viu quando um cliente chegou um dia reclamando que precisava encher mais uma vez um dos pneus do seu veículo. Nosso colega viu que a roda em questão não tinha uma rachadura no aro. Então, ele e seu irmão começaram o trabalho de remover o pneu, soldar a rachadura, montar mais uma vez o pneu no aro, enchê-lo e colocá-lo de volta no caminhão. No entanto, as bolhas de ar no aro indicavam que ainda havia um vazamento. A essa altura, nosso homem estava claramente cansado, de modo que, em vez de passar por todo o processo mais uma vez, ele resolveu usar um maçarico direto no aro, com o pneu ainda instalado. Agora, aqui vai uma pergunta científica. O que acontece quando você aplica uma grande quantidade de calor a uma bolsa de ar? Bom, ela se expande. Então, o que você acha que aconteceu quando o homem usou o maçarico mais uma vez? O ar dentro do pneu se expandiu até explodir. Os 2 homens foram jogados para trás, mas apenas o irmão saiu com vida. Bom, parece que esse aí resolveu tomar um atalho que levou direto ao pódio do prêmio Darwin. Aparência radiante. Na década de 1940, quando os cientistas comprovaram que os elementos radioativos poderiam ser usados para fabricar armas, todos os países do mundo ficaram interessados em seu potencial. Os Estados Unidos, por sua vez, tiveram um grande problema com os espiões atômicos soviéticos que roubavam suas informações ultra-secretas. Mas o maior problema é que eles não roubavam todas as informações, de modo que muitas das pesquisas vazadas eram incompletas, o que deixava os soviéticos apenas com uma vaga ideia do perigo que elas realmente representavam. Foi isso que levou aos eventos ocorridos em uma instalação de extração de plutônio nos Montes Urais, em 1968. A equipe estava experimentando uma nova técnica de purificação de plutônio, quando um dos supervisores de turno notou que havia um acúmulo de solvente em um dos tanques que se purificava plutônio líquido altamente radioativo. O supervisor de turno então ordenou que um dos operadores limpasse o tanque, e foi aí que tudo foi por água abaixo. É importante observar aqui que não se pode simplesmente despejar plutônio em qualquer recipiente. Há formas rígidas em que ele pode ser armazenado, caso contrário, pode entrar em estado crítico. Todo mundo sabe disso hoje em dia, mas parece que os soviéticos não sabiam. E como eles não tinham ideia do que estavam fazendo, eles despejaram o plutônio em um recipiente aleatório que não tinha um formato seguro. De repente, um flash brilhante e uma onda de calor atingiram o operário. Ele havia provocado uma reação em cadeia e uma explosão de radiação mortal. O técnico largou o recipiente e saiu correndo da sala. E foi aí que o supervisor de turno fez a escolha mais louca da história da humanidade. Em vez de, se salvar, ele tentou encobrir o acidente, despejando o restante da solução no ralo. Fato curioso, os ralos também não são formas seguras para guardar plutônio líquido. Então, você consegue adivinhar o que aconteceu em seguida? Kabum! Outra explosão de radiação, ainda maior e fatal, atingiu o supervisor de turno. Ele não saiu com vida. O operador, por outro lado, conseguiu. Mas graças àquela imensa explosão de radiação, ele sofreu de doença aguda por radiação e teve 2 pernas amputadas. Não se preocupe, amigo. Você pode usar esses 2 prêmios Darwin no lugar delas. Bem-vindo a Glasgow. O terrorismo não é exatamente um crime difícil de ser cometido. Afinal, crimes de natureza terrorista acontecem em todo o mundo todos os dias. O principal problema é que as pessoas que cometem esses crimes não são as mais brilhantes, como comprovado pelo que aconteceu no aeroporto de Glasgow em 2007. Foi lá que 2 homens, determinados a causar terror na Escócia, decidiram que a melhor maneira de fazer isso seria encher um carro com o maior número possível de tanques de propano. E em seguida, dirigir o automóvel pelas portas da frente do aeroporto e bater em uma parede, de modo que o impacto provocasse a explosão dos cilindros em uma bola de fogo gigante de caos e destruição. Parece bem simples. O que poderia dar errado? Bom, acontece que nenhum dos 2 homens havia realmente examinado o alvo antes de tentar entrar pelas portas do aeroporto, porque o local era cercado por barreiras de segurança, especificamente projetadas para impedir que coisas como, você sabe, um carro carregado com explosivos entrasse no prédio. No entanto, eles continuaram com o plano, atingindo os pilares em alta velocidade e fazendo com que os tanques de propano explodissem a 9 metros do aeroporto. Mas a história não acaba aqui. Os 2 homens, embora gravemente feridos, conseguiram escapar do veículo em chamas, aparentemente esquecendo de que estavam em Glasgow. Quando os espectadores perceberam o que havia acabado de acontecer,
começaram a atacar corajosamente os supostos terroristas. E um homem deu até um chute tão forte bem na virilha de um dos agressores que machucou o tendão do próprio pé. No final das contas, o incidente resultou em apenas uma fatalidade. E foi um dos agressores. Eu estou surpreso que o outro não morreu de vergonha. Bomba relógio. Se você ainda não está convencido de que as pessoas que cometem crimes de terrorismo são totalmente imbecis, então eu tenho outra história que vai com certeza te fazer mudar de ideia. Em 1991, em Makati, na área metropolitana de Manila, a capital das Filipinas, o Centro Cultural Thomas Jefferson tornou-se alvo de 2 agentes /idiota, quer dizer, /pesada. O plano deles era colocar um dispositivo explosivo do lado de fora do prédio à noite, programar um cronômetro para retardar a explosão, para que tivessem tempo de fugir e depois observar a destruição à distância. Parecia um plano bem simples, mas como estava muito escuro, a única fonte de luz que eles tinham era um pequeno isqueiro que um deles carregava. Então, no escuro, eles mexeram no cronômetro digital, ajustaram para 1 minuto e apertaram o botão. Geralmente a contagem regressiva de 1 minuto vai para 59, 58, 57 e assim por diante. Mas, de repente, o cronômetro passou para 60 minutos. O quê? Depois 80 minutos? E depois LO? O que significa LO? E então subiu para 90 minutos. O que diabos estava acontecendo? Bom, na escuridão, esses idiotas tinham, por acidente, ajustado o cronômetro, segurando o dispositivo de ponta cabeça. Assim, em vez de 1 minuto para fugir, eles tinham um total de 10 segundos. Quando perceberam o erro e tentaram desesperadamente desarmar a bomba, o tempo havia acabado. Uma enorme explosão atingiu a cidade, mas houve apenas uma fatalidade. Sim, um dos terroristas idiotas. Cara, se não fosse tão engraçado, seria quase trágico. Bem limpinha. Em 2004, em Taiwan, aconteceu algo insano e trágico. O país estava sob ameaça de uma epidemia de SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, quando uma mulher foi encontrada por sua família na banheira, sem vida. Mas eles estavam confusos. Sua cabeça estava acima da água, portanto, ela não podia se afogar. Também não tinha SARS e não havia sinais de ferimento. Então, o que aconteceu? Eles sentiram o cheiro da água do banho. Sim, o cheiro. Porque, como os testes mostraram mais tarde, ela era composta de 40,5% de etanol, um tipo de álcool muito forte. A maioria das pessoas acha que só é possível ficar bêbado quando se bebe álcool, mas não. Embora possa funcionar como um poderoso antisséptico, o álcool também pode ser absorvido pela pele. Portanto, quando a mulher tomava o banho mais idiota da história, em uma tentativa aparentemente de limpar até sua alma da ameaça de contrair SARS, ela na verdade estava se envenenando. A concentração de álcool no sangue final foi de 1.350 mg por 100 ml. Para você ter uma ideia, 400 mg por 100 ml é considerado uma quantidade fatal. Bom, pelo menos o mundo também foi limpo dessa estupidez. Homem versus galinha. Muitas coisas são ilegais por um bom motivo, e geralmente porque são perigosas, como as brigas de galo, por exemplo, em que esporas de metal são presas às patas de 2 galos, antes de colocá-los em um buraco, para lutar até a morte. Dar uma lâmina afiada para qualquer animal, além de desumano, é uma ideia muito estúpida. E não é à toa que as brigas de galo são ilegais em todos os 50 estados dos Estados Unidos, algo que nosso próximo ganhador do Prêmio Darwin deveria ter entendido há muito tempo. Em 2011, ele estava participando de um evento de briga de galos em Tulare Country, na Califórnia, quando uma das aves escapou do buraco e, batendo suas asas sem controle, o esfaqueou na panturrilha. A lâmina cortou um vaso sanguíneo importante e, depois de demorar a procurar atendimento médico, já que não tinha como explicar como ele foi esfaqueado por um galo, ele faleceu. Bom, ele pode não ter ganhado a aposta, mas ganhou esse prêmio Darwin. Namorado dos contos de fadas. Viralizar no YouTube não é fácil, acredite em mim. Na verdade, está tão difícil que algumas pessoas recorrem a conteúdo intencionalmente impactante ou arriscado, apenas para obter uma reação da comunidade do YouTube. O único problema é que, na maioria das vezes, são os idiotas que tentam essas proezas chocantes, como um casal que tinha um canal de vlog familiar em 2017. Seus vídeos familiares bonitinhos e saudáveis não estavam obtendo as views que eles queriam. Então eles mudaram um pouco e começaram a filmar vídeos de pegadinhas. Eles perceberam um aumento no número de espectadores e concluíram que, para conseguir mais deles, precisavam tornar os seus vídeos mais extremos. Mas quão extremos? Bom, eles decidiram envolver armas. Uma pistola Desert Eagle, para ser mais preciso. Uma das pistolas mais poderosas do mundo. E o que eles decidiram fazer com a pistola? Testar se uma enciclopédia de capa dura de 4 centímetros de espessura seria a prova de balas, é claro. É isso mesmo. O marido segurou o livro na frente do peito e a esposa atirou contra ele a apenas 30 centímetros de distância.